Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de edição especial do Empreenda VSB. Eu sou a Lu, tô sendo a host de hoje, e hoje a gente tem um convidado aqui maravilhoso, Paulo Gentil. Tudo bem? Obrigado, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço você ter vindo. Conta pra gente um pouquinho quem é o Dr. Paulo Gentil no comércio. Dr. Paulo, gente, é tanta coisa. Então, acho que a minha história, eu sou um cara que começou como personal trainer, né? E por buscar respostas sobre a minha área, eu comecei a pesquisar, comecei a produzir conhecimento e eu vi que mais pessoas precisavam de respostas. Então, eu comecei a compartilhar o meu conhecimento. Fui fazendo isso de diversas maneiras, escrevendo livro, dando palestras mundo afora, presencial. Acabei criando uma plataforma de treinamento. Tive uma franquia, escrevi mais de 200 artigos científicos e tenho também uma empresa, né? Somos sócios de uma academia. Então, é complicado dizer, né? Mas eu diria que hoje eu sou um professor. E transito e faço várias coisas ao entorno disso. Ai, que ótimo. Pra quem não sabe, o Paulo Gentil trabalhou com os meus pais, né? Então, teve muito Fui isso. policial federal 12 anos. É. Talvez eu tenha feito uma. Aliás, talvez não, né? Eu tenho certeza que eu fiz uma coisa que todo mundo que me encontra fala: cara, você é louco. Eu tava no topo da carreira da Polícia Federal e larguei. Pois é verdade, né? Larguei, fiquei desempregado por 6 meses e comecei tudo de novo. E como Então, é que foi essa transição? Você estava no auge, eu lembro muito bem disso. Eu era criança, tá? Eu era criança e era a minha mesmo. mamãe trouxe esse assunto lá pra casa e eu só no Sindac, tá ligado ali. Como é que foi? Você estava no auge, largou e foi empreender. Foi assim, eu dentro da polícia, né, eu sempre gostei de estudar e sempre gostei de lecionar. Então, enquanto eu estava na polícia, eu trabalhava como voluntário na universidade, então eu era convidado para algumas palestras, algumas coisas do tipo. E chegou um momento em que eu percebi que eu gostava mais do que acontecia fora do que acontecia dentro da polícia. Então, eu estava começando a querer explorar mais esse mundo, né, poder ser um pouco mais livre. E aí eu pedi uma licença sem vencimento, né? Saí sem nenhuma remuneração. E eu tinha um filho de 1 ano de idade, né? Eu tinha um filho de 1 ano de idade, a mãe dele não trabalhava, então eu pensei, eu tenho que me virar, senão vai todo mundo morrer de fome aqui. Uhum. E um pouco foi assim, não foi tão difícil quanto as pessoas acreditam, né? Porque a mentalidade começou a mudar antes. Não foi uma coisa que eu cheguei e falei assim, eu vou sair amanhã e vou ver no que dá. Eu passei um tempo de transição, pensando em cenários, fazendo contas, planejamentos, né? E acabou que as coisas aconteceram muito mais rápido do que eu imaginava. Eu tinha uma expectativa, né, de que saindo da polícia eu demoraria 2 anos para estabelecer minhas metas e estabeleci em 6 meses. Então, Olha! então deu bem certo. Ai, que ótimo. E como é que foi? Tipo, você estourou no Instagram, no... Foi no Instagram que você estourou? Você começou a vender curso? Como foi? Foi assim, eu regressando um pouco, né, um pouco daquele resumo. Então eu escrevi o meu primeiro livro enquanto eu estava na polícia, porque Uhum. eu antes disso, as pessoas tinham muitas dúvidas, né? Então quando eu era personal trainer, eu criei uma mentalidade meio ambiciosa de dizer, ó, qualquer coisa que me perguntar eu vou responder. Então, quando as pessoas me perguntavam, óbvio que eu não tinha resposta para tudo. Então, eu ia para casa, eu pesquisava. E naquela época estava surgindo o papel, o Ah. computador, né? Ah. Nem a internet, era o computador. E aí eu ia para a biblioteca da universidade, pesquisava, e tinha um 486, quem é mais velho aí vai lembrar que tinha um computador quase na manivela ali. Aí eu imprimi e levava um papelzinho para os alunos. Aí, assim, quando a internet surgiu, eu namorava uma menina que tinha uma condição financeira muito melhor do que a minha, né? Que eu nunca tive uma muito boa. Aí eu me lembro que ela falou, olha só que coisa interessante. Aí eu acessei a internet, ela falou, você pode pesquisar qualquer coisa que você quiser. Eu falei, como assim? Qualquer coisa. Aí eu joguei um termo, assim, saiu centenas de informações. Eu falei, cara, isso é um Isso vai mundo. melhorar a minha vida. Nossa, eu não preciso mais ficar cheirando traça na biblioteca. Aí a minha facilidade de obter conhecimento aumentou. E as pessoas começaram a questionar assim, poxa, Paulo, por que você não... Olha, eu tô falando de 98, hein? Estamos em 98, 1998. Não era nascida ainda, galera. Nem perto. Aí, Paulo, mas que saco, né? Você ficar trazendo papel pra gente ler. Por que você não bota isso na internet? Eu falei, botar na internet? Eu tenho uma conexão de escada em casa, que eu tenho que esperar de madrugada para poder conectar.
Aí eu fiquei 3 dias estudando linguagem HTML. Fiquei Ah, 3 dias sem dormir, virando noite, estudando linguagem HTML. No terceiro dia eu falei, vou fazer um site. Eu caraca! criei um site. paulogentil.com.hpg era um provedor gratuito. E o meu site era a coisa mais simplória do mundo. Eu deixava uma pergunta e nessa pergunta a pessoa clicava na pergunta e ia para um texto com a resposta que ela queria. Então toda vez que um aluno me fazia uma pergunta, ao invés de eu levar um papel para ele, eu botava a pergunta no meu paulogentil.hpg lá das contas e a pessoa ia lá e você sabe. Então aquilo formou uma base de perguntas gigantesca, né? Ah, então se alguém tivesse uma pergunta igual. Ia lá e acessava. Que Eu lembro que um dia ótimo! chega um e-mail para mim do Top 30, Brasil Top 30, não sei se o nome é esse, que meu site tinha sido eleito pelos internautas o melhor site de saúde do Brasil. Eu Caraca! tinha 20 e poucos anos, eu olhei e falei, isso é sério, né? Então eu juntei um grupo de pessoas e falei, pessoal, tem tanta gente querendo saber coisas boas da área do fitness, vamos juntar um grupinho aqui e vamos elaborar informação. Aí eu peguei pessoas, convidei pessoas de uma geração acima, de uma geração abaixo, para a gente ter essa heterogeneidade até de visão de mundo, né? Ah, é E eu legal. montei um grupo, e esse grupo começou a ser uma referência. Eu criei o site do grupo, o grupo começou a ser uma referência, quando se precisava de entrevista na nossa área, chamavam a gente, chamava Grupo de Estudos Avançados em Saúde e Exercício, que a gente se reunia semanalmente. Só que as demandas das pessoas foram prevalecendo sobre a iniciativa e o grupo acabou, mas eu continuei. Uhum. Eu continuei. Então eu mantive, né, um canal aberto com o público por meio de um site. Só que aí as pessoas começaram a ter preguiça de ler o site, né? Eram textos que davam 10 páginas de Word. É. Aí as pessoas não rolavam tanta tela. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Tem tanta coisa legal acontecendo no meu laboratório. Eu vou. Pô, a gente estava passado alguns anos ali, a gente estava em Orkut ainda, né? Meu Deus! Tinha um grupo de Orkut, comunidade de Orkut. Aí eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos, aquele negócio de trocar contato com as pessoas. Pô, você tem o quê? Eu falei, Orkut, as pessoas assim, não, aqui se usa Facebook. O cara, Facebook, o que é Que Facebook? hoje em dia nem usa Nem usa, mais, né? aí o cara, Facebook, que maluquice foi essa, né? O que é Facebook? Aí eu peguei e criei um Facebook pra ter contato com essas pessoas dos Estados Unidos, né? Ai, top. E aí eu peguei, né? Eu falei, o Facebook, o Orkut foi morrendo, eu comecei a compartilhar informações simples, assim, de laboratório. Pô, acabamos de descobrir isso e tal. Uhum. Aí uma vez a Veja soltou uma matéria, né? Posso falar o nome das pessoas que Pode, escrevem? pode. A Veja soltou uma matéria horrorosa sobre educação física, horrorosa. E aí eu comecei a receber muita mensagem de pessoa me demandando isso, né? Aí eu, gente, mas eu nem sabia que tinha tanta gente assim que queria saber minha opinião nesse Ah, assunto. mas hoje em dia tem sempre assim, se alguém é influente, Mas eu fulano, achava, fala sobre isso. eu hoje até estranho, falava, não, você é influente, eu não, nunca caiu essa ficha, eu não sabia que eu era influente, eu sou um professor. Aí eu respondi. Eu fiz um comentário de uma matéria da Veja. Eu não me lembro que ano foi isso, deve ter sido 2010, 11, sei lá o quê. Mas, cara, de repente eu recebi uma notícia que aquilo foi lido por 1 milhão de pessoas. Caraca. Aí eu falei, meu Deus do céu, quanta gente está lendo isso. E eu comecei a compartilhar, né, naquele meio eletrônico, as informações breves de acordo com as demandas. Então, o que eu fazia no meu site, eu comecei a fazer nas redes sociais, mas adequando a linguagem e o tamanho ao Facebook, que ainda era algo muito maior do Uhum. que o Instagram. O Facebook as pessoas ainda liam, né? E aí eu perdi numa aposta que eu fiz com, na época, minha namorada e um amigo meu. E se eu perdesse a aposta, eu tinha que montar um perfil no Instagram. Porque Perdeu a aposta. eu perdi a aposta. E eu me recusava a ter um perfil no Instagram. Eu achava o Instagram coisa tão absurda, tão ridícula. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer no Instagram? Eu escrevo texto. Aí eu tive que aprender a escrever em 2.000 caracteres. Daí agora eu tô aprendendo a fazer vídeo. Então, Audiovisual, é. aí assim, o que acontece então? O pessoal brinca comigo e fala, Paulo, você é um cara analógico, né? Você não é um cara do mundo digital, você é um cara analógico. Começou escrevendo um livro num papel em 2003 e você foi fluindo por todos os momentos, assim, agora você é digital. Eu falei, eu não sei como isso foi acontecendo, mas eu fui respondendo demandas. Uhum. Né? Assim, precisa de mim aqui? Apareça aqui. Né? Então foi meio que essa história. Em todos esses locais, né, nos momentos em que eu surgi neles, por exemplo, quando eu cheguei para escrever o meu livro de papel,
Aí eu cheguei a ser o autor mais vendido da minha editora, né? Em 2014, inclusive, eu recebi um prêmio na Bienal do Livro, pelo livro em papel. Aí o meu site ganhou esse prêmio, aí depois no Facebook eu tive aquela repercussão, e depois no Instagram também eu fui verificado e tudo. Aí a coisa tá fluindo assim, Que sabe? ótimo. E, cara, que loucura. Eu tava conversando isso com a minha mãe hoje, que nessa área de mundo de internet, tecnologia, se você não se atualizar, não começar a produzir coisas que tá sendo consumida no atual, você não flui. Exato. Né? Então, tipo, pra você, como é que foi, tipo, você começou lá em 1998, Oito. né? E pra hoje, em 2023, assim, você sente uma grande diferença, não sente? Lu, é imensa. É imensa a diferença, porque assim, em 98, né, a internet ela começou a aparecer por esse período, em 98, 99, e ela ainda era lenta, né? Porque era uma internet de escada, a quantidade de dados que fluía era pequeno. Então, a gente ainda não tinha uma grande quantidade de informação disponível. Uhum, Então, você ainda precisava, né, elaborar materiais mais didáticos, digamos assim, porque pô, a pessoa vai acessar isso e ela vai parar nisso, ela não vai acessar o seu e mais 10, é. entende? Então, ela queria saber, ela, pô, vou parar e vou ler o Paulo. Então, eu poderia escrever um texto de 10 páginas e dentro desse texto eu poderia desenvolver uma ideia com alguma paciência, porque eu não tinha medo de perder a pessoa no meio do caminho, né? Então, outra coisa que eu sentia muita diferença é porque as pessoas, quando elas buscavam informação, elas eram muito mais, é, é, elas eram muito mais preocupadas com a informação, né, com a Uhum, mensagem do que com o mensageiro, né? Então, assim, poxa, isso é uma informação boa. Eu não é tanto que assim, eu já cheguei para dar palestra em locais que eu não consegui dar palestra porque as pessoas não conheciam a minha fisionomia. E eu comecei a fazer isso com 20 e poucos anos. Então, as pessoas tinham expectativa de encontrar um senhor, né, que sabia muito, idoso. Aí eu chegava no auditório com 300 pessoas e falava, ô, gente, eu sou o Paulo Gentil. E o pessoal caía na gargalhada. Ah, cara, traz seu pai aí. Eu, pô, sou eu. Então, assim, as pessoas estavam muito preocupadas com a informação. Hoje, as pessoas são muito mais preocupadas com o mensageiro, né? Então, vamos supor, se aparecer uma pessoa que é famosa por algum outro motivo e dá informação sobre a minha área, ela carrega uma credibilidade que não tem a ver com a mensagem dela, mas sim com a figura, se é uma pessoa bonita, se é uma pessoa simpática, se é um artista. E antigamente isso tinha muito pouco, né? é. Então, a gente não concorria com tanta gente ruim, né? A gente não concorria com gente de tão baixa qualidade. E outra, hoje você perde o leitor, né? Eu não sei se eu ainda posso continuar chamando leitor, né? Uhum, Mas você perde o leitor com muita facilidade. Porque enquanto um leitor está lendo um texto aqui, está pipocando o WhatsApp, está pipocando não sei o quê, tá uma janela de uma coisa patrocinada. Então, isso foi difícil para mim me adaptar. Você não pode dissertar uma informação, você tem que dar uma pílula para aliviar uma dor. Uma é. dorzinha pequena. Você não vai resolver todas as dores do cara, porque ele nem vai parar para ter as dores resolvidas. Tem que dar uma informação pequena e falar, ah, não, por hoje é isso. Né? Então eu tive que me adaptar. Até você me ver falando, eu sou um cara que fala pra caceta. Então eu vou escrever, era a mesma coisa. Então, aí eu queria te perguntar, você sempre escreveu muito, né? Sempre deu bastante informação, se você Sim. sempre quer entregar a informação completa, né? Eu É. também sou assim, eu gosto de entregar o serviço no 110%. Mas hoje a gente tá numa era que é tipo, quando, a informação tem que ser rápida, tem que ser clara, se você enrola muito, você perde o seu consumidor ali. Você acha que hoje você consegue entregar as informações que você quer no conteúdo que você está produzindo hoje? Eu, eu sofro as limitações do veículo, né? É óbvio que as pessoas até falam, poxa, quando eu converso com você, quando eu te encontro pessoalmente, quando eu vejo uma aula sua, quando eu leio o livro, assim, é um mundo de coisas, né? Então, o veículo ele te limita, isso que você falou assim. O que a gente está usando figurativamente como enrolar, na verdade é contextualizar. Mas né, a gente não Uhum. consegue mais contextualizar. Né? Vamos supor, alguém chega e fala assim: olha, eu ouvi falar que se eu jogar um comprimido de sorrisal nessa água, eu vou emagrecer. E o que eu quero fazer? Eu quero explicar a lógica. Eu falo, olha, o emagrecimento, ele funciona de um jeito. O comprimido de sorrisal funciona do outro.
Então, se você entender esse processo de emagrecimento e o processo do sorrisal, você vai ver que isso não faz sentido. E eu não quero falar isso para dizer para a pessoa não tome sorrisal. Eu quero dizer, se alguém trouxer uma informação similar a essa no futuro, eu estou te vacinando contra isso. Então, eu, como professor, eu não quero criar um comportamento pontual. Eu quero modificar a pessoa. Eu quero fazer com que ela aprenda, com que ela seja melhor. E ela pense, agora eu sou melhor. Ninguém me engana mais com nada parecido. Não só apenas dizer, não, não toma, não vai adiantar. E Entendeu? hoje o veículo te obriga a dizer assim, olha, não toma. Uhum. Ele te obriga a dizer isso. Então, o que que importa? Você vai ter que falar não toma e você vai ter que transformar isso, transportar isso, ao invés de com conteúdo, com uma piada, com uma linguagem, com uma ironia, alguma coisa assim, né? Não é mais o conteúdo. Então, se você falar do conteúdo, fala, nossa, que enrolação. Eu sei que às vezes É. eu tenho um vídeo no YouTube e, assim, meus vídeos no YouTube duram 8, 10 minutos, né? O que pra mim é muito pequeno. Então, às vezes, eu É. passo Pra mim já é um vídeo grande. enorme, né, no meio das pessoas. Aí eu passo, por exemplo, 2 minutos do vídeo. Vamos supor, a pessoa quer saber sobre ganho de massa muscular, né? Eu falo, olha, vou falar de um suplemento, alguma coisa, ou de um exercício, ó. Esse processo é assim que funciona. Seu músculo faz isso, seu organismo responde dessa forma, a síntese proteica muda. E eu tento fazer isso em 2 minutos. É algo que pô, eu demoraria 6 meses numa universidade para É. fazer. Aí alguém comenta no vídeo, começa em 2 minutos. Pô, não começa em 2 minutos, começa no zero, cara. Começa no zero. 2 minutos vem algo superficial. Mas É. realmente eu sinto que eu sofro com o veículo, né? Uhum. Tanto que o risco das redes sociais é isso, a pessoa te rotula pelo que você expõe ali. Então, como eu sou obrigado a chegar e falar assim, não funciona, é uma porcaria, a pessoa aponta o dedo e fala, pô, que cara ignorante. Pô, que cara ignorante, velho, que cara Não bobo. precisava falar desse jeito, é, mano? Pô, Ou eu explico demais, vocês reclamam. Eu sou direto, você fala que eu sou grosso. Qual foi? então, se dane, eu vou ser grosso então. E em relação nesse processo de empreender, né? Você começou. Hoje você é CEO de uma academia, né? Isso. E aí, Eu qual sou, foi? eu Ah, sou, eu sou um dos sócios, né, os de uma academia, sócios. mas a administração operacional fica com outra pessoa. Eu sou mais o mentor intelectual. Entendi. Eu tô falando se você teve, tipo, além dessa grande transformação, né, de produção de conteúdo, se você teve mais alguma dificuldade no mundo do empreendedorismo. Ah, todas possíveis, né? Todas possíveis, porque o que que acontece? Ah, o brasileiro, e Brasília, então, é criado para ser dependente de alguém. É. A gente não é criado para assumir as rédeas da nossa vida e nem mesmo assumir as rédeas da nossa saúde e da nossa felicidade. A gente é criado para arrumar culpados e provedores, né? Se você não é meu provedor, você é culpado por eu não ter. Então, assim, se você for estudar, né? Se você for sentar numa escola desde o seu segundo grau, você vai aprender você vai aprender as pessoas dizendo que quem empreende vai explorar alguém, né? Se você é empreendedor, você explorou alguém para você ter o seu. E quem vai te prover tudo, todas as benesses, é o Estado. O Estado vai te prover tudo, então o Estado é o seu grande pai, você. E se você não tiver, é porque alguém tirou de você. Não, olha só, se eu sou pobre, é porque tem alguém rico que tirou o meu. Se eu tenho um carro velho, é porque aquele cara que tem um carro novo tirou o meu. Então, essa formação é muito difícil você romper com isso, né? Porque quando você empreende, é você. E acabou. Por mais que você possa reclamar que a gente deveria ter mais estrutura, mais incentivo fiscal, menos burocracia, beleza, mas você entrou num jogo que as regras já estavam definidas. Então, é a sua responsabilidade. Empreender um pouco solitário, né? É totalmente solitário, né? E você não vem preparado para isso. Você não vem preparado para isso, assim, você não vem culturalmente preparado para isso. Tanto, né, que imagina só, na minha geração, eu chegar para minha mãe, por exemplo, uma professora aposentada e falar assim, ó, mãe, vou sair da Polícia Federal com um filho de 1 ano de idade, assim. Pata. Claro. Quando eu entrei na Polícia Federal, né, a minha história é que eu não queria fazer concurso público. Eu era muito feliz sendo personal trainer, treinador, tava com um atleta indo para Olimpíada e tudo. E eu tinha uma namorada que ela estudava para concurso.
E essa menina nunca passava e tal. Eu falei, cara, vou estudar com você aqui, vou estudar com você para entender essa lógica do direito. E aí, quem sabe a gente, né? E aí eu ia dirigindo, aí na época eu botava, ela gravava as aulas no cursinho, eu ficava ouvindo as aulas, e eu ficava entendendo aquela lógica e ficava estudando com ela ali, né? Meio que ensinando, aprendendo para ensinar. E eu passava em todos os concursos que eu fazia. Eu passava em todos, e eu não assumia. Então, assim, eu cheguei a passar em concurso de tribunal e tudo. E meu pai militar, minha mãe professora, eles olhavam para mim e falavam, filho, mas você passou? Eu falei, passei, mas eu Não é não o que eu vou. quero. Eu não vou. O único concurso que eu quis foi da Polícia Federal, né? Uhum. Porque até pelo meu pai ser militar, pela história de vida e tudo que a gente tem. Mas eu entrei, mas mesmo assim, pode ver, eu entrei na Polícia Federal, mas fiz um mestrado, fiz um doutorado, escrevi livro e todo mundo ficava assim, por que você faz isso se você está na É, Polícia Federal? Por que você está fazendo doutorado? Cara, você nem trabalha na educação física da Polícia Federal e está escrevendo livro. Eu falei, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me sentir útil fora disso. Então é estranho, porque o meio não favorece o empreendimento. Não favorece. A gente não tem é. nenhum tipo de educação sobre isso no segundo É grau. tudo na prática. É tudo na prática. E a outra coisa que eu acho muito ruim, assim, né? É que a gente tem uma visão muito negativa do, do. Até o termo é ruim, né? Do fracasso do empreendedor. Cara, o empreendedor perde pra caramba. É O empreendedor verdade. perde pra caramba, o empreendedor perde muito. Por que o empreendedor tem o direito, merece ganhar? Porque ele arrisca perder muito. Né? Você não vai encontrar nenhum empreendedor de sucesso que só deu certo, que todas as iniciativas foram para frente. Então a gente tem muito medo, a gente entra muito em pânico. Ai, meu Deus, isso não deu certo. Ai, caramba, agora eu vou falir, vou correr para trás de um concurso agora. É. Pô, eu fui sócio de uma franquia que, quando foi aberta, saiu na Forbes. Saiu na Forbes. Não durou 2 anos. Mas saiu na Forbes. Mas ganhei meu nome ali. Ah, eu saí na Forbes. E ela hoje? Hoje não, hoje tem outra coisa. É a clássica frase, você tem que perder algumas batalhas pra ganhar a guerra, Com né? certeza. Então, acho que a vida não é 100% de sucesso. Você tem que perder algumas coisas pra você aprender. Aqui no Empreenda a gente tem alguns erros também. E eu falo isso pra minha equipe. Eu falo, acho que erros são necessários. Acho que se você tem uma empresa, um negócio que não tem um erro sequer, tem alguma coisa de errado. Muito errado. Porque se você não teve um erro, que você está fazendo tudo perfeito, quer dizer que você sabe de tudo? Vai ver que essa empresa tá no Minecraft, sei lá, no Roblox, né? Pois é. No mundo real ela não tá, não. Então, acho que erros são necessários pra gente poder aprender. E se você aprende, você não erra mais, É né? isso. Eu comecei a treinar jiu-jitsu, né? E tem uma frase do Hélio Gracie que é: quem não perde nunca aprende. Quem não perde nunca aprende. O cara que, quando você perde, você entende o que você perdeu, onde você errou, e aí você melhora. E qual é a única forma de você nunca aprender? Você nunca ir empreender. Assim, sem querer criticar, eu fui, tal, mas você senta numa cadeira, bota seu paletó numa cadeira de um serviço público e fica lá. Sim, Você sabe que você nunca vai ganhar menos do que aquilo. Mas você também sabe que você nunca vai ganhar mais do que aquilo. isso é Isso é verdade. horroroso. Gente, como é que eu nunca vou ganhar mais do que aquilo, a não ser que eu negocie, a categoria negocie um aumento? Caramba, eu quero viajar para a Europa ano que vem, eu quero ir para os Alpes suíços, eu quero ir para as Maldivas. Então, assim, a única forma de eu ter coisas maiores é eu me tornar maior. E se eu ficar Uhum, sentado numa cadeira fazendo a mesma coisa todo dia, eu nunca vou ser maior. Eu vou ser isso no é verdade. máximo a mesma coisa, É. no máximo. E pelo que eu conheço do Paulo Gentil, né? Como é que foi lidar com um sócio? Nisso eu sou abençoado. Por quê? Ai, que bom. Que acontece? Eu não tenho, por mais que eu goste de empreender, eu não tenho ansiedade, nem crio expectativas assim muito absurdas. Então, vamos supor, meu primeiro negócio foi academia, né? Então, eu na época era casado e o rapaz que era dono de uma academia, era uma pessoa que eu já tinha trabalhado, que eu já tinha conhecido e eu conhecia a personalidade da pessoa também, né? Eu tinha uma convivência de personalidade. E assim, é uma coisa minha, né? Não tenho estudo nem autoridade para falar sobre isso, mas para mim, as pessoas. Tudo é sobre as pessoas, sabe? Ah, é fácil trabalhar com alguém? Se for uma pessoa boa, é. Ah, mas se ela for boa e burrinha, cara, uma pessoa boa aprende. Ah, mas se ela for boa e preguiçosa, uma pessoa boa se esforça, né? E se ela for boa, não. Uma pessoa boa faz. Mas se for um mau caráter, uma pessoa ruim, é difícil você conviver. E eu tenho uma personalidade forte, então isso para mim sempre foi muito importante.
Então eu entrei, né, nesse primeiro negócio. Poxa, com na época, a minha esposa e um amigo. Então até hoje nós temos, eu já sou separado, mas é uma relação tão boa assim, né? Que Saudável, é né? saudável que eu sou separado, sou padrinho de casamento dela, né? Ai, que fofo. O marido dela é um grande amigo, assim, uma pessoa que eu amo de coração. E aí, por exemplo, o Nerdflix, que, cara, é um canal de aulas que é surpreendente o tamanho dele. Eu faço com meu cunhado, pai dos meus sobrinhos, né, dos meus afilhados. Então, eu com a sociedade, eu tive essa felicidade, né, de nunca querer uma sociedade em que um sobrepusesse o outro. Porque eu entendo que só vale a pena ter uma sociedade quando a pessoa vai te trazer algo que você não tem condições de fazer sozinho. E se essa pessoa vai te trazer algo que você não tem condições de fazer sozinho, você não tem que estar acima dela nem abaixo dela. Por Com quê? certeza. Se você imagina que eu quero construir um pilar, né? Sei lá, eu quero sustentar um teto. Cara, eu vou pegar dois pilares e vou colocar meu celular aqui. Se eu tirar qualquer um desses pilares aqui, meu celular vai cair. Então não tenho por que ficar discutindo assim, não, mas esse daqui tem mais água, mas esse daqui é mais importante, mas esse daqui é mais bonito. Que se dane, se eu tirar esse daqui, o negócio não se sustenta. Agora eu não sei mais qual é o meu e qual é o seu. O meu é mais cheio. Então, assim, isso é algo que me ajudou muito nas minhas relações, né? Porque eu nunca tentei em nenhum momento chegar e falar, cara, agora eu vou me dar bem, né? E eu acabei me relacionando com pessoas que tinham uma mentalidade parecida com a minha. Então, Ai, que bom. eu tive muita felicidade. Até mesmo a minha iniciativa, que foi a franquia, né? A franquia personal, que infelizmente não vingou, porque o mercado não estava. É uma iniciativa que, daqui a alguns anos, talvez, se outra pessoa fizer, ou eu mesmo fizer, ela pode dar muito certo. Mas era uma pessoa muito boa, né? Que tinha muita coisa que eu jamais poderia fazer. Uma estrutura de franqueamento, um know-how, sabe? Um serviço absurdo. Então eu sempre consegui fazer isso. Assim, poxa, eu vou arrumar uma pessoa que me complemente. Eu vou arrumar uma pessoa que faça algo que eu não dou conta. E vou ter uma relação justa. Então isso acabou sendo bacana. E foi o quê? Qual foi essa parte que você não deu conta? Por exemplo, a Financeiro. não, Não? felizmente não. Cara, a maioria, todo mundo que senta aqui, a maioria vai falar assim, quando fala, qual foi o mais difícil da parte de empreendedorismo? É nosso financeiro. Financeiro, mexer com conta e tudo É mais. mesmo. Uhum. Porque pra mim nunca foi. Porque eu nunca fui a pessoa que mexeu com conta. Né? Então eu peguei uma pessoa que sabia mexer com isso. Então eu nunca sofri muito com isso, né? Ai, que... Então normalmente é uma parte técnica, vamos supor. Vou dar o exemplo do Nerdflix. O meu cunhado é o cara que faz o aplicativo, que faz toda a estrutura de informática. Ele resolve. Caraca. Ele é o Paulo Gentil da informática. Ele brinca, né? Quando ele começou Aham. na carreira, que ele é mais novo que eu. Ele falou: Ó, me espelho muito em você. E assim, o cara criou um aplicativo igual ao do Netflix. Você olha o aplicativo do Netflix aqui e fala: Mas isso aqui é um Netflix. Uhum. E o cara cria isso. Ele cria e ele se antecipa às demandas. Então ele vai, faz as coisas. Então essa eu jamais poderia fazer. E outra. E se eu tivesse uma relação que eu contratasse alguém, né, para fazer essa parte? A entrega não ia ser igual, porque o negócio não é dele. É um cara que vai fazer um trabalho e vai embora. Então, se aquilo continuar rodando, continuar funcionando. Ele não tá nem aí. Na academia, né? Eu sou uma pessoa que tem muitas ideias, sou muito bom para treinamento, mas eu sou uma pessoa que, por exemplo, mexer com conta. Tem um sócio que mexe com conta, que Uhum. corre atrás do financiamento e tal. Eu tenho a outra sócia, ela é operacional. Ela é a pessoa que gosta. Eu não gosto de ficar muito tempo no mesmo lugar, né? Eu não gosto. Você me bota para trabalhar numa sala, você pergunta para sua mãe como é que era a nossa rotina de trabalho. Era maluquice o tempo inteiro, todo dia tá inventando coisa nova. Mas se me bota para trabalhar numa sala, vou passar 4 horas ali, vai me dar agonia, amanhã eu não quero voltar. Uhum. Então, não, eu não consigo ficar lá dentro, vendo como as coisas funcionam. Eu vou tendo ideia, eu preciso de pessoas para me ajudarem no operacional, né, na execução. Que ótimo. Então, eu consegui pessoas assim. É bom ser uma equipe que você confia, assim, né? Tem Que que ter. você. Acho que esse é um dos diferenciais do Empreenda também. A gente é uma equipe que cada um sabe fazer o seu e todo mundo faz e rola, entendeu? E dá certo. E é muito bom isso é seu cunhado, né? Que falou que se espelha em você. É Sim, bom isso porque acho que o que falta muito é líderes pararem com esse negócio de querer
quererem serem os melhores. Não criarem outras pessoas também que podem ser os melhores. Se você é um bom líder, você sabe que tem pessoas que vão se espelhar em você e você quer que elas sejam tão boas quanto você. Porque, exatamente. Porque se você não cria pessoas ou você não ensina pessoas para serem tão boas quanto você, o mercado não evolui. Exato. Ou ele para ou ele não evolui, né? Acho que esse é um grande diferencial. E em questão não, quero falar um pouco sobre as palestras no exterior. Legal. Quero saber como é que você expandiu pro exterior. Se você fez curso de inglês, se você... Olha, eu tenho que agradecer enormemente a minha mãe. O que acontece? A história da minha família, a gente nasceu numa favela do Rio de Janeiro, e entre idas e vindas, aí a gente veio para Brasília na década de 90, e minha mãe, na época as mães tinham que dormir na porta da escola para arrumar uma vaga, e a gente foi para o setor leste, que na década de 90 ali era uma escola pública de referência. E lá no setor leste tem um setor de línguas, onde você pode fazer pela comunidade, assim, no altíssimo nível e pagando muito pouco. E minha irmã, na época, queria fazer francês. Então, minha mãe tinha que dormir na porta da escola, tal, para matricular ela no francês. Aí, quando minha mãe foi fazer a matrícula, minha mãe me matriculou no inglês. Ah, Eu legal. nunca tinha pedido. E ela falou assim, filho, é o seguinte, eu tenho 2 filhos. E eu não posso dar oportunidades diferentes para os dois. Apesar de você nunca ter me pedido para fazer inglês, se eu coloquei a sua irmã em um idioma, eu vou te colocar também. Daqui em diante, a escolha é sua. Se você vai ou não vai fazer o idioma, o problema é seu. Mas a oportunidade eu tô te dando. E aí, como eu não sou... eu tenho o meu orgulho, eu falei, eu vou terminar essa bagaça. Aí eu me formei em inglês. Claro. Né? Claro. Aí eu me formei em inglês e investi nisso, né? E assim, foi uma bênção, porque quando a internet surgiu, a informação lá ainda era em inglês. Era toda em inglês. Então isso já me ajudava. E eu nunca tive muita vergonha, né, de me comunicar e ficava tentando, treinando. E aí, numa dessas, eu me enfiei na cabeça que eu queria fazer snowboard. Quero fazer snowboard, Meu Deus. quero fazer... Onde tem snowboard? Na Argentina. Então eu vou aprender espanhol também. E aprendi o danado espanhol. Eu vou aproveitar minha irmã que faz francês, ela vai me ensinar também. Mas minha irmã não terminou. Não? Acredita, ela não terminou. Aí eu peguei e falei, eu aprendi os dois. E nessa que eu aprendi os dois, né, quando eu estava, né, compartilhando conhecimento e tudo, eu comecei, os artigos científicos são publicados em inglês, eu comecei a receber algumas mensagens de pessoas de fora do Brasil. E assim, comecei a me comunicar e dar ideias e tal, e as pessoas falavam, cara, esse cara é bom. E eu pensava a mesma coisa deles. Eu falei, vem cá, por que a gente não trabalha junto aí? Você aí no seu país, eu aqui no meu país. Aí a gente começou a estabelecer contatos, assim, né? E elaborar projetos juntos. Nisso, né, começou a ter evento fora, aí eu fui convidado para ser um dos fundadores da Sociedade Mundial da minha área de condicionamento de força. Então eu tenho até hoje, eu sou membro honorário, eu fui um dos primeiros diretores. E comecei a receber os convites, né, para fazer essas palestras, fazer essas coisas. E aí agora eu tô aprendendo italiano também. Falei, não, tem mais alguma língua faltando, vou aprender o italiano, vamos nessa. E tô no italiano, então minha meta é já tá dando aula nos 3 idiomas, né? E aí foi isso, eu comecei E o que é legal, né? Porque assim, quando eu fui para fora, muita gente falou assim, olha, lá fora as coisas são mais formais e não sei o que e tal. Sempre assim, né? Eu falei, cara, mas acontece que eu sou isso, né? Vamos ver. E esse meu jeito, que eu acho que o cientista, ele não empreende por vários motivos. Um deles é a própria formação acadêmica, né? Sim. Que é só cobrar dos outros. E outra é a vaidade. Né? O cientista é um cara que, eu acho que quando ele chega no nível lá, ele quer sentar no altar dele e falar que todos venham até mim, porque, né, que tanta gente ouve e fala, nossa, esse cara sabe muito, mas sabe para ele, que se ele tiver que conversar 2 palavras com alguém, ninguém vai entender nada sobre o que ele faz. E aí, eu fui, né, dar aula como cientista, então eu chegava nos locais para dar aula, o pessoal, porra, esse cara é um dos melhores do mundo. E eu fazia um esforço danado para me comunicar bem, de tornar a aula leve, agradável, e acabou que eu
eu fiz um sucesso danado. Ah, mas isso é muito importante. Eu acho que você deixar as coisas formais demais, as pessoas não se interessam. É, Aí você fala bonita, você usa palavras do dicionário que ninguém usa e tudo mais, e aí a pessoa fala, mano, aí tipo, a pessoa escuta uma palavra, não entende o contexto, passa meia hora da sua palestra precisando daquela palavra pra ela poder que é isso? entender. É horrível. Acho que É quando horrível. você deixar acessível, né? E também É, descontraído, porque se você descontrai as coisas, as pessoas têm mais. Lu, o que eu digo em todas as oportunidades que eu tenho numa palestra, numa aula, eu digo assim, meu objetivo é que você saia daqui diferente. Sabe? Que amanhã você acorde e pense, putz, eu tenho alguma coisa diferente do que eu tinha antes de assistir a aula do Paulo. Então não adianta eu demonstrar o meu conhecimento. Demonstrar o Uhum, meu conhecimento, eu colo meu currículo lá e fico falando sobre ele. Eu tenho que trazer alguma informação que faça sentido para a pessoa. E, sinceramente, né, para fazer sentido para a pessoa, você tem que mexer até com o afetivo dela. Né? é, Pô, aquele professor chato que sabia pra cacete, mas todo mundo odiava. Assistir a aula dele era um saco. Por mais que a informação que ele transmitisse fosse valiosa, tudo a gente não aprende, porque a gente cria uma barreira que seja emocional, que seja pessoal. Então a gente tem que se esforçar ao máximo. E se você não fizer sentido na vida da pessoa, aí vem a parte do empreendedor. Por que ela vai consumir alguma coisa sua? Né? é, Porque você não marcou a vida da pessoa para nada. Para que ela vai tirar um dinheiro dela para assinar a sua plataforma? Para é comprar o seu verdade. livro. Para que ela vai chegar e botar na caixinha de resposta? Poxa, traz esse cara aqui ano que vem. Né? Com Ou ela, certeza. quando ela assistir um evento em outro país, fala, pô, bem que vocês podiam chamar o Paulo. Então Uhum. você tem que mudar a vida da pessoa de alguma Você forma. tem que ser Senão, diferente, né? Você senão tem que ter o seu diferencial. é, Do que adianta você ser igual aos outros, sendo que, tipo, se eu sou igual a fulano, por que eu chamar você e não fulano se vocês fulano são que tá aqui no iguais? país do lado. Para que pagar a passagem de Exatamente. avião do Brasil para a Europa? Exatamente. E você sentiu muita diferença no público? Tipo, qual foi a principal diferença que você sentiu no público do exterior pro público do Brasil que você dá aula? A postura. Nossa, é uma coisa que quando eu comecei a dar aula, principalmente na Europa, me deu uma tristeza, assim. Eu falei, cara, como a gente não valoriza os nossos professores, sabe? Eles chegam lá, eles sentam, eles são muito respeitosos com quem está transmitindo a informação. Eles realmente eles chegam com uma humildade para absorver o que você quer. Não tem aquele clima assim, principalmente quando você se torna conhecido aqui no Brasil, uma parte do público não está lá para te ouvir. Ele está ali para tentar te diminuir de alguma forma. Nem que seja para ouvir o que você falou para depois falar mal. Uhum, Então você vê uma postura um pouco negativa aqui. Lá fora é um respeito tão grande, tão grande. E uma outra coisa que é muito triste, né? Mas a nossa educação básica ela é muito ruim. Então, assim, para você ensinar algo aqui, às vezes você tem que ter o trabalho de resgatar elementos de linguagem, elementos de matemática básica, de lógica, que as pessoas não tiveram na educação básica. Então, isso, uhum, isso às vezes frustra um pouco, né? Só para dar um exemplo, assim, uma vez eu estava tentando fazer as pessoas entenderem a lógica de uma alteração no seu gasto energético, né? Que essa lógica ela tinha duas visões, que era a lógica absoluta e a lógica relativa. Assim, a lógica absoluta, mas eu estou carregando um peso de 100 quilos. São 100 quilos. Poxa, mas 100 quilos é, é mais que o peso do meu corpo. Então, em termos relativos, é mais que o peso do meu corpo. Se eu carregar 100 quilos e você carregar 100 quilos, nós dois estamos carregando, em termos absolutos, 100 quilos. uhum. Mas 100 quilos eu peso 90, né? Você deve pesar seus 50, 60. Então, em termos relativos, 100 quilos representa uma coisa diferente. E eu dei uma explicação sobre isso, né? E eu fiz uma regra de três. Assim, e continuei explicando. E aí, de repente, cara, todo mundo começou a me olhar assim, cochichar. Uhum. Aí eu olhei assim, eu falei, gente, aconteceu alguma coisa? Ah, professor, como é que você chegou nesse número mesmo? Aí eu falei, não, cara, eu fiz uma regra de três. Eu estava falando para um público universitário. Aí o cara, mas podia explicar melhor esse negócio aí? Cara, eu tive que. Eu falei, meu Deus do céu, Poxa, eu tô fluindo numa palestra aqui. eu vou ter que dar aula de E vou ter matemática que, agora. e vou ter que explicar uma regra de três aqui. Aí isso daí é a nossa educação básica é complicada, até a linguagem, assim, sabe? Uhum, Isso daí eu senti uma diferença que me deixou bem triste, assim, né? Eu falei, uhum. pô, sou pai, né? Meu filho tá estudando aqui. Eu falei, ai, meu Deus do céu, isso é ruim. Mas ele se adaptou, né? Que aí acho que foi um dos principais motivos de você pegar e fazer, mano, vou deixar mais acessível as minhas palestras. Foi.
Vou pegar e fazer uma linguagem mais informal. Não quero a galera achar que eu sou sabichão, não. Eu quero pegar e fazer que a galera saia sabendo das minhas palestras, né? Inclusive, uma coisa interessante, né, que eu acho que a isso eu devo grande parte do sucesso do meu livro, eu escrevi o livro depois de dar palestra. Então, o que que eu fiz? Eu Ah, peguei a linguagem falada e criei uma ordem de ideias que é como se eu estivesse contando uma história. E isso é algo que, principalmente quando eu vou dar aula fora do Brasil, eu sou muito elogiado, que as pessoas falam. A gente ouve o Paulo falando, ele envolve porque ele conta uma história. Então, quando eu vou estudar, eu vou explicar um processo de emagrecimento, eu conto uma história, com começo, com meio, com fim, com... Então, até por eu ser hiperativo, para eu conseguir me comunicar, eu preciso fazer quadros mentais. Então, eu tenho quadros mentais da ordem das coisas, em sequência, tal. Então, se eu estiver falando com você, eu estou pensando em mil coisas. Eu tenho, eu também sou assim. então, é uma dica, mas você precisa criar um roteiro mental. Um roteiro, uma historinha de se seguir. Então, como eu já tinha um roteiro mental para falar, eu sentei, escrevi e botei o roteiro mental, mas Passou aí pro papel. passei papel, mas obviamente com uma linguagem mais densa, né? Uhum, Então acabou que o meu livro, os meus livros são muito técnicos, mas eles são livros que fazem sentido, né? Eles contam uma história de maneira técnica. uhum. E essa adaptação aí me ajudou, porque quando eu vou contar no Brasil, aí o roteiro mental já existe, mas eu tenho que, dependendo do meu público, né? Eu tenho roteiro, mas eu tenho que mudar a maneira como o roteiro é contado. Então isso me ajudou Sim. bastante, me ajudou muito, muito, muito. Poder adaptar. Eu conto a história de um jeito para o brasileiro, conto a história de um jeito para o português, para o italiano, para o americano, né? Para o peruano, sei lá, os locais onde eu dei aula. Cada um Uhum. eu conto a história de um jeito. Ai, que ótimo. E fundar a Netflix? Foi um processo lento? Foi rápido? Estourou tanto quanto você estourou? Olha, a Como real, surgiu a ideia? Vamos começar com a é, ideia. Como que surgiu? De quem foi a ideia? Quem puxou quem? foi assim, né? Eu tinha, como eu falei, eu sou um cara analógico. Aí meu cunhado falou, pô, bicho, deixa eu criar um site para você, para de passar vergonha. Aí ele criou um site para mim, muito bacana, paulogentil.com. E aí, um colega meu, né, um contratante de palestra, ele falou assim, Paulo, faz uma live, né, para contar um pouco sobre emagrecimento para ajudar a gente a impulsionar uma venda. Eu falei, cara, eu faço. E aí eu tava indo para Belo Horizonte dar uma aula e o avião atrasou e não sei o que, e no horário marcado eu não consegui entrar, mas eu entrei numa live. E eu entrei na live, né, eu fiz a minha live, nunca tinha feito uma live na vida, e deu 2.000 pessoas. E Olha, assim, foi num momento histórico em que as lives não davam isso. Para ter ideia, na hora da minha live, o Flamengo estava entrando para anunciar a nova escalação nossa e tinha senhora. 1.500 pessoas. A live do Flamengo anunciando a escalação de 1.500. Um cara tirou o print, né? Porque eu sou vascaíno e falou, caiu aí. Aí, aí assim, aí eu falei, caraca, velho. Aí o meu cunhado falou assim, poxa, Paulo, eu acompanhei sua live. E ele é massa, porque, por exemplo, ele gosta de esporte e tudo. Ele falou, Paulinho, eu acompanhei sua live. Aí eu falei, pô, e aí, gostou? Ele falou, cara, eu gostei demais. Mas faz o seguinte, bicho, muita gente, você viu que muita gente ficou falando, poxa, podia fazer mais. O que que você acha? Essa live vai ficar salva aí no seu Instagram. O que que você acha de eu baixar ela e botar no teu site? Né? Que aí fica lá, a galera assiste quando quiser, que nego ficou cobrando. Eu falei, cara, eu vou fazer. Legal. Aí beleza, né? Colocou. Aí ele falou, cara, pode dar um problema aqui. Ele falou, o que que foi? Eu falei, o que que foi? Não, o site derrubou, porque muita gente ficou assistindo ao mesmo tempo, a gente não tem condição de atender essa demanda. Eu falei, e agora? Ele falou, cara, agora a gente pode pensar em duas coisas. Né? A gente pode pedir para as pessoas se cadastrarem, porque assim, você fez essa live para vender um produto, não fez? Eu falei, fiz. Então pelo menos a gente não vai cobrar nada, mas a gente cadastra o e-mail. Então hoje você vai formar uma base de clientes, digamos assim. Aí eu, beleza. Aí na outra semana eu fiz outra live e foi para lá. E aí as pessoas. Aí, e é legal, né? Porque sempre os amigos falam, bicho, bota a câmera mais alta, bicho, melhora essa iluminação, bicho. E aí eu fui atendendo tudo que me fala. Me manda uma mensagem, cara, pô, faz a barba aí antes. Vamos lá, faz a sobrancelha. Aí eu fiquei ajustando. E aí meu cunhado falou, Paulo, a gente tá com um problema. Eu falei, o que que é? A gente tá com mais de 6.000 pessoas aqui. E essa porcaria não tem como. A gente vai ter que comprar um servidor, porque não tem como. Aí eu falei, tá, e a gente vai comprar o servidor? Ele falou, isso vai ter um custo. Mas, sinceramente, como você está tendo uma demanda, eu imagino que você precisa sentar para estudar, organizar uma aula. Cara,
Isso tem que ser. Isso tem que ser Planejado. cobrado, Uhum. né? E tem que ser cobrado, porque é o seu tempo tem valor. Eu falei, legal, vamos começar. Aí a gente pegou e pensou assim, vamos montar uma estrutura muito básica, né? E cobrar R$ 9,90. Aí a gente pegou, montou uma estrutura muito básica, cobrando R$ 9,90, de repente tinha lá, sei lá, 3 mil pessoas assinando no primeiro mês, no lançamento. Uhum. Aí ele, rapaz, tá legal o negócio, mas a gente tem que melhorar essa estrutura, porque o fluxo está crescendo, o site fica indo fora do ar. Aí as pessoas começavam a fazer sugestão. Poxa, podia ter uma forma, podia ter um aplicativo, podia ter. E a gente começou. A gente começou. Tá, aí e o serviço vai melhorando, o custo vai sendo readequado, os valores vão sendo ajustados. Ah, poder baixar para assistir offline, poderia emitir certificado, poderia não sei o quê. E a gente foi criando. E sempre mantendo aquela mesma pegada técnica e meu cunhado melhorando a parte, cuidando da parte do suporte. Cara, o negócio foi crescendo, 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 crescendo. Até uns 4 a 6 meses, né? Ele tinha um crescimento exponencial. Aí a gente está chegando no ponto de equilíbrio agora, né? Uhum. Mas hoje é uma plataforma técnica de aula que não existe nenhuma igual no mundo. Não existe nenhuma igual no mundo. Eu tenho assinante, até a gente está vendo se consegue fazer traduções ou legendas, mas eu tenho assinante, assim, muita gente que fala espanhol assina, porque eles falam, pô, não existe isso. Não existe. Tem professor universitário que assina, tem professor universitário que usa como suporte de sala de aula. Então, assim, olha, eu vou transmitir essa aula para minha turma, para fazer um debate, alguma coisa. Então, o negócio nasceu assim, pô, vamos fazer uma live pro amigo? Ah, vamos botar no seu site, porque a galera quer ver. E, Uhum. rapaz, vamos melhorar a situação aqui? Então a gente foi atendendo a demanda e o negócio foi crescendo. O que é interessante do Nerdflix, né? A gente não teve um planejamento para ser o que é hoje. A gente planejava, eu na verdade não planejava nada, eu planejava nada, fazer uma live. E a gente foi crescendo e chegou ao ponto da gente ser expulso do Vimeo, porque o Vimeo falou, olha, existe 1% dos usuários do mundo inteiro que consomem 90% da nossa banda. Caraca. E vocês estão entre os 1%. E eles falaram claramente, não vale a pena para a gente ter vocês como cliente. Por quê? Porque vocês pegam o mesmo tanto que todo mundo, mas consomem 90%. Ou vocês pagam mais ou vocês vazam. A gente falou, cara, a gente vai vazar. E a gente criou a nossa própria tudo. Então, hoje em dia, a gente está criando o nosso próprio tudo. Tudo é nosso, Ah, sabe? Meu é cunhado vai muito criar. melhor, Isso, né? não para. É um investimento muito mais alto, né? Uma dor de cabeça mais alta, mas é seu. Exato. Qualquer melhoria você vai lá e faz. Então, assim, Uhum. preciso disso. Faço. É bom você pelo menos ter o seu cunhado porque você aprende com ele e ele aprende com você, Sim. né? É. Aí tem alguma coisa de errada e se ele fala, pô, Paulo, assim, ó, vou te ensinar como faz, que se não tiver aqui, tem como resolver. É fácil e rápido, É. né? E outra coisa, outra preocupação que ele tem, que é muito legal, né? Que é essa compreensão de dizer, eu vou fazer isso for dummies, né? Vou fazer isso para quem é bobão nisso. E aí ele É o manual dos burros, ele né? faz isso. Aí, por exemplo, eu falei, caraca, Pedro, tô me pentelhando para subir minhas aulas pro Spotify. Ah, sim. Inclusive, gente, a gente tá no Spotify também, tá? Se você já assinou isso pelo Show. Spotify, tá bom? Aí eu falei, bicho, aí ele, cara, ele criou uma máscara, que é um site, a coisa mais ridícula do mundo. Eu gravo o negócio em áudio, arrasto com o mouse para um site, copio o link e jogo em outro lugar e o negócio tá no Spotify, tá no Deezer, tá em todos os Ah, lugares. sim, aham. Você Ao joga mesmo tempo. pra todas as Todas plataformas as de. plataformas. Eu só, Uhum. só arrasto o negócio e faço. Até eu, burrão, lá faço. Aí não, e outra coisa, né? A gente recebeu um prêmio lá do Spotify. Tava entre os 6 podcasts que mais cresceram no ano de lançamento. Um Cara, que negócio assim. legal. Hoje em dia eu não tenho condição de acompanhar tudo, né? Uhum, Aí eu fui assim, né, Lu? Conforme a coisa foi crescendo, eu fui chamando pessoas para me ajudarem, né? com Então eu falei, certeza. cara, não saca, eu tenho que sentar aqui e fazer postagem. Eu contratei uma equipe que faz o design das minhas postagens, né? Uhum. Eles que decidem a hora, eles que fazem isso. Que aí eu vou livrando minha cabeça
pra técnica, que é o que eu sou. E hoje em dia, pelo menos depois da pandemia, eu senti que o consumo em questões de academia, de saúde, cresceu muito. Tem gente, amigo meu, que nem tocava em academia quando tava na escola e hoje tá gigante. A pessoa era desse jeito, tá uma maromba, assim, sabe? Eu queria saber, assim, em relação a lidar com esse público. Seu público cresceu, teve muito público jovem também veio atrás de você, ou você tem um público-alvo que é mais velho, como é? O meu público, ele é diferente, né, nas diferentes redes sociais, mas eu tenho um público que, vamos olhar isso aqui agora. Deixa eu ver aqui o meu público do Instagram. Ele é um pouquinho mais velho, a internet aqui tá ruim, né, que a gente tá fechado, mas eu acho que cadê a faixa etária? Eu sou um risão, né, você vai ter que... Onde que eu vejo meu público? Que tem um lugar aqui que eu Deixa eu dar uma vejo. olhadinha. Ver. Que ele tem um negócio que distribui a faixa etária, que o pai não mudou, eu não Tem. sei bem. Mas é um público acima Chat dos. sobre a conta. Que ele Pode tem. falar. Que ele é um público que até os 44 anos, né? Então não é adolescente. Né? Normalmente é uma faixa que vai acima dos 25 até os 44, mas isso aí. Então, o que que acontece? É, o interesse pela atividade física, ele trouxe coisas boas e coisas Aqui, ruins. ó. Você tem o seu maior postagem entre 25 e 34 anos. E o segundo, mas é pau a pau, é 35 a 44. Ou seja, eu até acertei, 25 a 44. E é mais mulheres. Mais mulheres. No São mais Instagram. mulheres. Isso. No YouTube é mais homem. Ah, tá. No YouTube é Entendi. mais homem. Interessante isso também. Interessante. Aham. Você consome muito. Começou a fazer audiovisual, É. né? Aí você começou a fazer os vídeos e tudo mais, e você posta no Reels? Eles que mandam lá, mas é muito Reels. O Reels está performando muito melhor que o estático, né? Uhum. Até isso, né? As pessoas não estão querendo nem mais ler os 2.000 caracteres. Não. Não, não Então, mesmo. então Às vezes até aquele texto publicitário que tem embaixo das fotos, as pessoas só. não leio. Só isso. Aham. Nossa, tem uma coisa que me dá um pânico, né? Que eu falo assim, tudo que eu falo aqui, o estudo referente a isso, que eu chego lá e transmito uma informação. Se a pessoa quiser se aprofundar, existe um estudo. Eu falei, eu deixo nos comentários. O cara, eu deixo na descrição do vídeo. O cara vai no comentário e fala, E você podia botar o estudo, né? Eu falei, meu irmão, tá ali embaixo. É só você ler ali embaixo. lugar onde você foi escrever essa bobagem, se você olhar pra cima. Mas isso é verdade, acontece muito, principalmente quando é em loja, assim, aí tem, ai, vendo tal coisa por R$ 50. Quanto custa? O que você tá O que tá vendendo? vendendo? Onde compra? E aí é Amigo. porque o que acontece hoje? Quando houve essa popularização, essa galera que eu considero que é o meu público é uma galera que está preocupada com a saúde, bastante, assim, tem tantos, 40, mas teve essa geração que veio pela estética, né? Ou nem sei se veio pela estética ou confundiu a estética com a saúde, e a referência deles não sou eu. A referência deles são os bombados. Então, a meninada que tá com seus 18 e tal ali, essa galera, eles seguem muito uma galera que tem zero ciência, porque o cara transmite pra ele muito, muito apelo, assim, tipo, ó, tá vendo? Eu tenho um carrão conversível, tá vendo? Eu sou grandão e tô aqui com a mulherona do lado. Pô, tudo bem, eu sou casado com uma mulher muito bonita, tenho um carro bacana, mas eu não vendo isso. Eu vendo conhecimento. Exato. Esse não é meu Não conteúdo, é meu né? conteúdo. E aí, cara, molecada, eu senti uma busca maior, mas nesse público. Entendi. A meninada não veio pra mim, infelizmente. A meninada foi pro lado ruim da força. Ai, Pri, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por Nada, foi participar. ótimo. O tempo passou voando, gente. Eu achei que a gente tinha mais uns 20 Ave minutos, Maria, que eu falo pra nada. caramba. Você quase não falou, coitado. Não, que isso, que bom que tem conteúdo pra caramba. Gente, sim, se você. Pra gente encerrar, se você pudesse passar uma dica pra quem estiver escutando, um conselho no mercado empreendedor, qual seria? Olha, primeiro, né? Empreenda naquilo que você vê sentido. Eu, eu só me dei bem no que eu fiz porque tudo que eu fiz fazia sentido para mim. Fazia sentido para mim dar uma boa aula, fazia sentido prestar um bom serviço. Então, toda hora parece o grande segredo, o grande pulo do gato. Né? Agora, bote todas as suas fichas no mercado financeiro. Aí o cara é um bom médico, um bom personal e entra no... Agora, bote...
Gente, não, veja que faz sentido para você, porque provavelmente você vai precisar fazer isso o resto da sua vida, né? Então, se você não tiver uma identidade, ficar correndo de um lado para o outro, você pode até ganhar dinheiro, mas eu não sei o quanto você vai ser feliz, né? Quando você vai ter paz na sua vida. E a outra é assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade pelo sucesso e pelo fracasso, sabe? Pensa, eu quero que dê certo, o que que eu preciso fazer para dar certo? Deu errado? O que que eu fiz para dar errado? Porque assim, arrumar culpado é tão fácil, cara. Isso é Sabe, verdade. arrumar culpado é tão fácil. Pô, Você sabe por perde quê? tempo. Eu É, acho que você ó, ficar sabe, arrumando culpado pro negócio é perder eu tempo. não vou começar porque eu não tenho dinheiro. Eu nunca tive dinheiro para começar nada. Como você falou, o aspecto. Por exemplo, sabe como é que a gente comprou a academia? Só uma observação. Chegou eu e minha esposa na época pro dono da academia e falou: a gente quer comprar a academia. O cara, quanto vocês vão pagar? A gente falou: tantos mil. Ele falou: como vocês vão pagar? A gente vai pagar tantas prestações de tanto. Aí o cara falou: não, beleza, tal. Aí minha mulher falou: mas a gente não ganha tanto. Eu falei: a gente vai ter que começar a ganhar. A gente vai começar a ganhar, Então cara. vamos fazer agora, vamos fazer acontecer. Dá certo, porque o lucro dela vai fazer a gente pagar. Então a gente comprou parte da academia assim. Que ótimo. A gente. Então, assim, sempre é, mas deu errado, mas o imposto era. Tá bom, o imposto deveria ser mais baixo. Deveria ter menos burocracia. Deveria. Mas, gente, são as regras do jogo que a gente tem. É Então, verdade. eu acho que é isso, sabe? Botar o coração e assumir a responsabilidade. Seriam as duas coisinhas que eu falaria pra galera. Ah, perfeito. Tá vendo, gente? Anota isso. Isso é muito Essa é fácil de importante. anotar, só uma coisa. Gente, muito obrigada para quem escutou o podcast até aqui. Quero agradecer o Paulo por ter aceitado o nosso convite. Muito Obrigado, Lu. obrigada. Segue o Empreenda nas redes sociais. A gente tá no Spotify, no Instagram, no TikTok também. Empreenda.bsb, tá bom? Espero vocês no próximo episódio. Ah, sim, quais são as suas redes sociais? Fala pra gente. É moleza. DR, né? De doutor Paulo Gentil. Se você jogar DR Paulo Gentil no Instagram, DR Paulo Gentil no YouTube, no Quai, no TikTok, no Facebook. Gente, ele tá tendo Kuai. Que isso? Tá muito moderno. Tô no Quai. Uma estrelinha Nem lá, eu uso que Kuai. aconteceu lá. Nem eu uso Kuai. Mas, gente, é engraçado, eu tenho menos seguidor no Quai, mas mais gente me assiste no Quai do que no TikTok. A plataforma de divulgação deles é incrível. É Nossa, forte, é forte, é Não forte. tô fazendo propaganda, não, mas o Quai chega em muita gente. Chega. E outra, né? Ele é super neutro, né? Assim, a informação que você colocar lá é sua. Ele não tem muita vigilância em cima de discurso e coisa assim. Eu achei ele bacana. É isso, gente. Muito obrigada pelo episódio de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.